Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. Nós vamos iniciar mais uma aula de Física Matemática. E o tema de hoje é isso aqui, olha. Rotacional de um campo vetorial. Pessoal, então vamos fazer aqui algumas considerações antes de tratar desse assunto, para dar uma introdução ao estudo rotacional do campo vetorial. Bem, pessoal, a gente tratou do assunto de campo vetorial, né? E o que é imprescindível para se estudar campos vetoriais é o entendimento de curvas e superfícies. Pessoal, vamos olhar aqui, olha. Vamos considerar uma superfície fechada S. Ela tem um volume ΔV, um volume interior. E dentro da superfície, nós temos um ponto P. E nós vamos considerar aqui um ponto arbitrário na superfície. E nesse ponto arbitrário, nós definimos um vetor normal. Então aqui, olha, por exemplo. Aqui é o vetor normal definido. E vamos considerar que no espaço a gente define um certo campo vetorial e que esse campo vetorial, como essa superfície ela está dentro do espaço, o campo vetorial também fica definido na superfície. Então aqui, olha, nós temos um certo campo vetorial F. Vou chamar de F. Campo vetorial esse definido em todos os pontos. Aqui. Eu estou supondo que ele está definido em todos os pontos da superfície. Ok, pessoal. Quando nós tratamos da questão da integral de superfície e do conceito de divergente, o que é que nós consideramos? Nós consideramos, preste atenção, as componentes de F na direção normal. Então, o que é que acontece? Se eu pegar F, projetar na direção normal, isso acontece fazendo o produto escalar de F com N. Então, aqui, ó, pessoal, se a gente fizer isso aqui, olha, imagina que eu faço isso aqui. Eu tenho F, produto escalar com N. Quando eu faço esse F escalar com N, isso aí diz respeito à componente normal de F nos pontos da superfície. Então, a gente faz isso em todos os pontos da superfície. Aí, o que é que nós fazemos aqui? Olha só. Nós multiplicamos pelo elemento de área, né? Porque aqui, olha, aqui tem uma areazinha aqui. A área dA. Aí eu integro isso aqui, pessoal. Olha só. Eu integro isto em toda a superfície. Aí eu boto a bolinha para dizer que é a superfície fechada. Ok. Isso aqui seria a integral da componente normal de F na superfície, que a gente chamou de integral de superfície, lá nas aulas anteriores. E a gente faz isso aqui, olha. Divide por ΔV e calcula o limite de ΔV tendendo a zero. Aí, quando a gente faz isso, pessoal, a gente pega aqui as componentes normal do campo vetorial F, integra em toda a superfície e divide pelo volume e faz o volume tender a zero. Isso aqui é o que nós definimos nas aulas passadas como o divergente de F. Ok, pessoal? O que é importante aqui no divergente? As componentes
normais de f, que nesse caso aqui a componente normal é o que atravessa a superfície. Então, pessoal, aqui, olha. Se aqui, ó, o divergente de f, isso é um número, porque esse produto escalar f com n é um valor numérico real. Se esse número aqui, o divergente de f, isso aqui for muito elevado, significa que saindo nessa superfície aqui, quando o volume dela vai se tornando próximo de zero, quando ela está aqui em torno de P, muito próximo aqui, no entorno, significa que há uma grande concentração de linhas de campo em torno ali de P, saindo de P. Então vai ser... Aí, pessoal, a gente observa o seguinte comportamento do campo vetorial. Nós observamos isso aqui, olha. Imagine que eu tenho aqui o ponto P. Aqui eu tenho um ponto P, né? Aí, ao redor de P, eu tenho uma superfície fechada aqui, ó, bem pequenininha. Aqui, ó, bem pequenininha. E eu posso fazer ela menor ainda, que é o S. Então, imagine que eu posso fazer ela cada vez menor, até o limite que ela colapsa com P. Então, aqui, olha, se o divergente de F, ele tem um valor elevado, significa que ao redor aqui, olha, nessa superfície aqui, ao redor de P, existe uma grande concentração de linhas de campo saindo. Então, aí eu vou ter esse comportamento aqui, olha, para o campo. Olha só. Aí eu tenho que pode ser saindo ou entrando. Olha, o vetor vai se comportar desse jeito aqui. Então é o seguinte, então aqui, olha, quando a função ela tem divergente, o divergente vai mostrar esse tipo de comportamento aqui para o campo F, o comportamento que a função tem de sair aqui, ó, de pequenas regiões aqui em torno do ponto. Aí isso é um campo divergente. Porém, hoje, nós vamos estudar um outro comportamento importante dos campos vetoriais. Observemos aqui que nós integramos aqui as componentes normais de f. Aí, essas componentes normais de f, no final, vai gerar aqui o comportamento divergente. Agora, imagina se ao invés de considerarmos as componentes normais, consideramos as componentes tangenciais na superfície. Então, aqui, olha, do mesmo jeito que eu tenho a componente de f na direção normal, a superfície, eu posso ter uma componente de f na direção do plano tangente, ao ponto aqui, ó, esse ponto aqui. Aí como é que fica isso aqui? Então, pessoal, aqui, olha, aqui nós temos o plano tangente ao ponto aqui. Vou botar o nome aqui, olha. Plano tangente. Eu posso fazer a projeção de f no plano tangente. Então, eu posso pegar o vetor de f projetado aqui, olha. Aí, como é que eu faço a projeção de f no plano tangente? Enquanto a componente normal de f em n eu faço pelo produto escalar aqui, olha, eu posso ter o vetor de f aqui projetado no plano tangente. Aí eu faço da seguinte maneira. Então, pessoal, a gente vai fazer isso aqui, olha. Pegar isso aqui, olha. Eu vou pegar o vetor normal, fazer o produto vetorial com f. Se eu fizer o produto vetorial do vetor normal aqui com o vetor f, o resultado é um vetor, olha, que é perpendicular ao plano formado por NF. Então o vetor, olha, ele vem aqui, olha, deixa eu colocar aqui. Ele vem aqui. N vetorial F. Isso é um vetor
que ele está no plano tangente, a superfície, nesse ponto aqui. Aí eu posso fazer, pessoal, isso aqui para vários pontos, para todos os pontos da superfície. Aí eu posso aqui, ó, pega esse ponto, esse. Aí o que é que vai acontecendo com isso aqui? Isso aqui, pessoal, isso é tangente à superfície. Se ele está no plano tangente, então esse vetor aqui ele é tangente à superfície. E à medida que eu for definir esse vetor N, produto vetorial com F, em vários pontos, por exemplo, se eu pego imagina aqui que eu pego uma curva fechada aqui, olha, por exemplo. Olha, eu pego uma curva aqui, fechada. Aí se eu for pegar isso aqui, olha, N vetor F em todos os pontos da curva, então o que é que vai acontecer? Esse vetor N vetorial F, que é a componente tangencial do vetor F, ele vai circular a superfície nessa curva aqui. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Olha só. Nós vamos pegar isso aqui, multiplicar aqui por dA. Deixa eu pegar aqui. dA. Nós vamos integrar na superfície fechada aqui, em toda a superfície, né? E nós vamos dividir por ΔV. E nós vamos fazer aqui o limite de ΔV tendendo a zero. Do mesmo jeito que a gente fez lá no divergente. Só que lá a gente considerou F e escalar N, que são as componentes componente normal de F. Aqui é a projeção de F, aqui vamos integrar a projeção de F na direção tangente a F. Aí vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez lá no divergente. Aí quando eu faço isso e faço o limite de ΔV tender a zero, né? Isso aqui eu vou chamar de... Isso aqui, olha. Vou definir uma nova função. Vou chamar de hot de F. Isso aqui, pessoal, isso aqui vai ser... vamos dar o nome por extenso de rotacional de F. Isso aqui, olha. Hot F. Isso aqui nós chamamos de rotacional de F. Rotacional de F, pessoal, em qual ponto? Em P. Aqui, pessoal, nós temos então a definição de rotacional. Olha só, vamos colocar aqui. Seja F um campo vetorial definido numa superfície fechada S de volume ΔV. Então, tem uma superfície fechada e o volume interno dela é ΔV. Com seu interior simplesmente conexo. É igual a gente fez na aula passada, simplesmente conexo, porque todos os pontos do interior faz parte do volume, não tem buraco. Aí aqui, olha. Sendo P um ponto interior de S, definimos o rotacional de F em P como sendo o campo vetorial. Aí nós temos isso aqui, olha. Aquela integral que eu coloquei do produto vetorial do vetor normal com F, isso integrado em toda a superfície, dividido por ΔV, no limite em que ΔV tende a zero. Aqui, ó, eu vou só acrescentar aqui o ponto P, porque o rotacional é definido no ponto P. Então aqui, pessoal, essa é a definição de rotacional de um campo vetorial. Enquanto o divergente.
ele é um escalar, é uma função escalar. O rotacional, ele é um vetor, ele é uma função vetorial. Então aqui, pessoal, preste atenção. Nós definimos o rotacional de f, aqui no ponto P. Aí o que acontece, olha. O n vetor f é o quê? São as componentes tangenciais de f. Então aqui, olha. Por exemplo, aqui eu pego o campo vetorial f, faço a componente tangencial. Aí eu vou aqui, olha. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma curva fechada aqui, na superfície, essa aqui é uma superfície fechada, aí eu pego uma curva fechada, que contorna a superfície. Aí o que acontece, olha, ela vem aqui, olha, a componente tangencial de f, em cima aqui da superfície, colocando aqui na curva, ele vai fazendo isso aqui, olha. Ele vai contornando aqui a superfície ao redor da curva. Então aqui o campo vetorial, ele vai, como é que se diz? Ele vai circulando, ele tem esse comportamento aqui de circular ao redor da superfície aqui por uma curva. E aqui, olha, eu tenho um ponto P. Aí se eu for fazer o ΔV tender a zero, o que vai acontecer? Esse volume aqui, dessa superfície fechada, ele vai colapsar para o ponto. Aí se a gente for ver o comportamento do campo vetorial, quando nós fazemos esse limite de ΔV tender a zero, o que nós vamos ver geometricamente é isso aqui, olha. Eu tenho aqui, olha, imagina aqui, olha, eu tenho um ponto P. Vamos colocar aqui um ponto. O ponto P, né? Aí, olha, eu tenho uma superfície fechada ao redor de P. Uma superfície que eu vou fazer o volume dela tender a zero, em torno de P, cada vez menor. Aqui, olha, eu tenho isso aqui, olha. Vamos pegar aqui a superfície, né? Aqui, olha, isso aqui é a superfície fechada. Aí o que acontece com o campo vetorial ao longo aqui de P, em cima dessa superfície, olha, ele vai fazer isso aqui. Ele vai... como é que nós posso dizer? Ele vai circular a superfície. Então tem isso aqui, olha. Vejamos. Então aqui, olha, ao redor de P, o campo vetorial ele vai circular aqui. Quando eu calculo rotacional, eu tô buscando aqui, eu estou investigando esse comportamento que o campo vetorial tem de circular ao redor do ponto aqui, olha. E essa circulação, ela pode ser de forma anti-horária ou aqui, olha, de forma horária. Pois bem, agora pessoal, nós vamos buscar uma forma prática de calcular esse rotacional. Assim como nós encontramos uma forma prática de calcular o divergente, nós vamos encontrar também uma forma prática de calcular o rotacional. Em primeiro lugar, observamos aqui, olha. Aqui, para calcular o rotacional, eu preciso fazer uma integração aqui das componentes tangenciais de f na superfície, né? Agora aqui, olha. Aqui, olha, eu tenho que estabelecer uma superfície fechada para calcular essa integral aqui. Agora, observe que eu tenho aqui o limite de ΔV tender a zero. Então, eu tenho a superfície, né? Aí, quando eu faço o limite de ΔV tender a zero, olha, a superfície, ela vai colapsar para o ponto. Ela vai ficar cada vez menor. O volume dela vai ficando cada vez menor. Aí, ela vai tendendo cada vez mais a zero. Aí, no limite que ΔV tender a zero, olha, a superfície, ela colapsa para o ponto. Aí, quando nós chegamos nesse limite de ΔV tender a zero, a forma da superfície S não importa. O comportamento limite não depende da forma
da superfície. Então, qualquer superfície que eu pegar fechada, desde que o ponto esteja dentro, e fazer ΔV tender a zero, se o limite existir, ele vai ser sempre o mesmo. Então, se a forma da superfície fechada aqui não importa, é conveniente escolher de todas as superfícies fechadas possíveis, escolher alguma que facilite o cálculo do rotacional. Então vamos ver como é que fica aqui. Aqui, olha, nós vamos escolher como superfície S esse paralelepípedo de dimensões ΔX, ΔY, ΔZ. Olha. Aqui, olha. Aí, o que ocorre? Aí nós temos no ponto médio do paralelepípedo o ponto P, que aqui ó, ele tem coordenadas x, y e z. Sendo assim, pessoal, o ΔV, né? Eu posso colocar aqui, olha. ΔV volume igual ΔX, ΔY, ΔV. E o que mais que a gente colocou aqui, olha? Olha, observe aqui a orientação dos eixos. Eu botei x, ó, essas dimensões aqui correspondem a x. Aqui é o ΔX. Olha aqui, olha, a dimensão y aqui, olha. Aí aqui o ΔY. E a dimensão z aqui é para cima aqui, olha. Aqui, olha. Olha, observe que os lados do paralelepípedo estão de acordo com esses eixos aqui que nós definimos. Aí nós temos os vetores normais em cada face. Por exemplo, nessa face aqui, olha, o vetor normal é x chapéu. Se nessa face o vetor normal é x chapéu, na face oposta, nessa aqui, olha, o vetor normal é o menos x chapéu, que eu não coloquei aqui para não encher a figura, para não poluir visualmente a figura, mas é menos x chapéu atrás aqui, olha. Aqui, olha, nessa face aqui. Aí, olhe essa outra face aqui, olha. Essa face aqui. O vetor normal é y chapéu. E na face oposta é menos y chapéu. Agora, observe essa face de cima aqui, olha. O vetor normal é z chapéu. E, consequentemente, na face oposta, que é a de baixo, o vetor normal é menos z chapéu. Então aqui, olha, o paralelepípedo, com esses vetores normais definidos, fica devidamente orientado. Olha aqui, pessoal. Aí nós definimos o campo vetorial nas faces da superfície. Por exemplo, na face de cima, eu tenho o campo vetorial F. Aí assim, a gente define essa superfície ela sendo muito pequena, de forma que as variações espaciais de F são desprezíveis. Então, em cada face dessa é como se o campo F fosse uniforme. Aí o que acontece aqui, olha. O campo vetorial F calculado na face de cima é como se eu pegasse aqui o ponto P e subisse aqui ΔZ sobre 2. Então, aqui, olha, o F é calculado em x, y e na coordenada z mais ΔZ sobre 2. E aqui, olha, nessa face aqui, olha, eu tenho um campo vetorial nas coordenadas x. Aí essa face aqui, o y dela corresponde a y mais ΔY sobre 2 e z. Aí aqui, olha, nessa face aqui, o f é calculado em x mais ΔX sobre 2, que o x mais ΔX sobre 2 é como se eu pegasse o ponto P e andasse aqui até a face ΔX sobre 2. Aí y e z. Aí nas faces de trás, por exemplo, na face oposta a essa aqui, né, é só andar para trás, aí fica menos ΔX sobre 2, aí aqui fica, aí se for aqui, olha, a face de baixo,
essa aqui, fica menos delta z sobre 2. E se eu for pegar essa face aqui, a face oposta a ela, que é essa aqui, olha, fica menos delta y sobre 2. Aí, assim, o campo vetorial F, eu vou dizer que F é o quê? Meu campo vetorial F, ele é um F de x na direção x chapéu, mais um F de y na direção y chapéu, mais um F de z na direção z chapéu. E eu preciso calcular, pessoal, eu tenho que calcular isso aqui, olha, n vetor f em cada uma das faces. Aí como é que vai ficar aqui? Vamos ver aqui, pessoal. Por exemplo, se eu for calcular aqui, olha, nessa face aqui, olha, eu tenho que calcular o vetor normal é x chapéu, eu tenho que calcular x chapéu produto vetorial com f. Aí vai ficar assim, olha, x chapéu produto vetorial com f dá igual ao quê? Eu vou colocar aqui já o resultado, pessoal. Então aqui, olha, o produto vetorial de x chapéu com f, usando a regra distributiva do produto vetorial. Aí quando eu for fazer x com f, aí é x com essa fx x chapéu mais x vetor fy com y chapéu mais x vetorial f de z com z chapéu. Aí usando as regras, eu encontro isso aqui, olha. Aí, quando eu faço y produto vetorial com f e z chapéu produto vetorial com f, o procedimento é análogo. Aí nós temos isso aqui, olha. Então aqui, olha, eu tenho aqui ó, as regras aqui. Produto vetorial de y com f e produto vetorial de z com f. Nós vamos usar esses produtos vetoriais para fazer a integral do vetor normal com f em toda a superfície. Aí eu posso fazer também, que eu vou precisar de menos x produto vetorial com f, menos y produto vetorial com f e menos z produto vetorial com f. O resultado dessas operações é só trocar os sinais aqui, olha. Eu vou colocar os resultados aqui porque eu vou precisar consultar. Mas é muito simples. Aqui, pessoal, as outras relações que nós vamos precisar. Olha aqui, pessoal. O rotacional de f, né, conforme a definição que nós colocamos dessa integral aqui, e no limite, quando o ΔV tende a zero, né, calculado no paralelepípedo. Então vejamos como é que fica essa integral aqui. Vamos destrinchar termo a termo para cada face. Olha, nessa face aqui, olha, vejamos aqui, olha. Nessa primeira face, o que acontece? O N produto vetorial com F é isso aqui, olha. Aí para a face oposta é esse outro termo aqui. Aí o elemento de área, tanto para essa face como para a outra face, é delta y e delta z. Porque aqui, olha, aqui esse lado aqui é delta y e esse aqui é... E esse aqui é delta z. Vamos colocar aqui. Aí, por exemplo, essa área aqui, olha, é delta y por delta z. Aí eu coloquei aqui, olha. Aí vamos para as outras faces. Esse termo aqui corresponde a essa face aqui, olha. Essa aqui. Aí, y vetorial com f calculado nesse ponto aqui, olha. Aí essa face aqui corresponde a y mais delta y sobre 2.
E esse outro termo aqui corresponde à face oposta, que é calculado de forma análoga, com a diferença que eu coloco aqui o sinal de menos, porque o vetor normal na face oposta é menos y chapéu. E o ponto aqui, o ponto onde eu calculo o vetor f, é em y menos delta y sobre 2. E o elemento de área é ΔX, ΔZ. Esse lado aqui é ΔX e esse aqui ΔZ. E esses dois termos aqui correspondem respectivamente à face de cima, que o vetor normal é z. E aqui, olha, o f é calculado no ponto de z correspondente a z mais ΔZ sobre 2. E na face, essa outra face aqui, olha, é a face oposta a essa face de cima, a face inferior. Eu boto sinal de menos, porque o vetor normal é menos e chapéu. E esse f é calculado no ponto correspondente a z menos ΔZ sobre 2. Ok, pessoal. Então, para resolver isso aqui, eu preciso apenas substituir, olha, aquelas relações anteriores que nós calculamos. Aí aqui, olha, eu preciso tomar essas relações aqui. Substituir cada uma delas na integral. Aí vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui termo a termo. Vamos ver como é que fica então quando a gente substitui cada termo desses aqui na integral. Olha aqui, ó, vejamos. Nós encontramos isto aqui, pessoal. Vamos observar aqui estes termos. Essa primeira linha aqui, vamos olhar aqui, olha. Essa primeira linha. Essa primeira linha, olha, corresponde aqui, olha. Vamos aqui, olha. Corresponde a esses termos aqui, olha. Esses dois termos aqui fazem aquela primeira linha, que multiplica ΔY, ΔZ. Aqui, olha. Vejamos. Olha aqui, olha. Se eu substituir x vetorial f desse aqui, x vetorial f, calculado no ponto x mais ΔX sobre 2, eu tenho isso aqui, olha. Esses dois termos aqui. E se eu substituir esse outro aqui, olha, eu vou ter esses outros restantes aqui. Aí eu substituo aqui, olha, para chegar daqui para cá, eu vou substituir estas expressões aqui, olha. Tá vendo? Olha? Eu substituo essa aqui e essa. Aí eu obtenho a primeira linha lá daquela última expressão que nós temos. E agora? E esses outros termos aqui, olha. Essa segunda linha, nós obtemos de onde? Nós obtemos, olha, desse outro colchetes aqui. Então, quando eu substituo, eu pego aqui, olha, y, produto vetorial com f, calculado no ponto y mais ΔY sobre 2. Aí eu substituo, olha, isso aqui, olha, esse termo aqui, olha, e esse outro aqui. Aí quando eu substituo aqui, eu obtenho toda a segunda linha aqui. E de forma análoga, eu obtenho a terceira linha. Vocês podem... Um bom exercício é vocês olharem com mais calma como aparecem esses termos. Eu estou explicando aqui, pessoal. Mas assim, vocês podem refazer esses cálculos e realmente conferir
tudo isso aqui que eu obtive. Não é, o cálculo não é um cálculo simples, não é difícil, embora assim um pouco trabalhoso, mas é um cálculo fácil. Aí o próximo passo agora, eu vou separar as respectivas componentes, olha. Então eu vou juntar tudo que tem componente X chapéu, ó, esse termo, esse aqui, esse. Aí olha aqui, ó, esse outro aqui e esse. Eu vou juntar o X chapéu, as componentes Y chapéu e as componentes Z chapéu. Outra coisa aqui que eu faço, que eu vou fazer, olha. Por exemplo, aqui eu tenho multiplicado ΔY, ΔZ. Aí aqui, olha, eu tenho dividido ΔX, ΔY, ΔZ. Aí quando eu faço o produto aqui, aí sobra só, por exemplo, aqui, olha, ΔX dividindo. Aí vai ficar essa primeira linha aqui, todo mundo dividido por ΔX. Essa segunda linha vai ficar todo mundo dividido por ΔY, porque aqui, olha, ΔX e ΔZ cancela, aí sobra só ΔY. E a terceira linha vai ficar todo mundo dividido por ΔZ. Aí reorganizando e separando componente por componente, eu vou encontrar o seguinte, olha, vamos ver. Então aqui, olha, reorganizando os termos, separando a componente por componente, vamos ter o seguinte. Vamos ter isso aqui, olha. Quando eu faço o limite de ΔV tender a zero, na verdade, esse limite corresponde a ΔX tender a zero, ΔY tender a zero e ΔZ tender a zero. Aí aqui eu tenho os termos reorganizados aqui, ó, as componentes X, as componentes Y e as componentes Z. Então eu rearrumei ali os termos. Agora observe aqui, olha. Esse termo aqui, por exemplo, eu vou fazer o ΔY tender a zero. Aí quando eu faço o ΔY tender a zero aqui, olha, o X e o Z são fixos. Aí aqui, olha, eu tenho y mais ΔY sobre 2, y menos ΔY sobre 2. Quando eu faço o ΔY tender a zero, isso aqui, pessoal, na verdade, é a derivada parcial de fz em relação a y. Olha aqui, olha. Isso aqui, olha, por exemplo, se eu for... Isso aqui, olha, é dfz dy. E a mesma coisa para os demais termos. Isso aqui é a derivada parcial de f de y em relação a z. Isso aqui é a derivada parcial de fx em relação a z. A derivada parcial de z em relação a x. A derivada parcial de y em relação a x. A derivada parcial de x em relação a y. Então, pessoal, substituindo aqui cada um desses termos pelas derivadas parciais que eles correspondem, nós vamos ter isto. Isto aqui, olha. Eu escrevo o rotacional de f nessa forma aqui. E eu ainda posso compactar mais, se vocês observarem que essa expressão aqui, ela pode ser obtida se vocês fizerem o seguinte, olha, preste atenção aqui. Se vocês fizerem o cálculo deste determinante simbólico, onde você coloca aqui na primeira linha os vetores unitários, x chapéu, y chapéu e z chapéu, aí você coloca na segunda linha o ddx, ddy, ddz, e na terceira linha f de x, f de y e f de z. Se vocês usarem a regra do cálculo de determinante aqui, isso aqui vai resultar exatamente nessa expressão aqui. Depois vocês confiram. Chegue em casa e confira isso aqui, que dá a mesma coisa. Isso aqui, na verdade, pessoal, é a forma de expressar um certo produto vetorial, que é isso aqui, olha. Eu vou pegar o produto vetorial desse vetor aqui com essas componentes, com esse vetor com essas componentes aqui.
Essas componentes aqui, pessoal, formam o operador nabla. Então, isso aqui, olha, é o operador nabla fazendo o produto vetorial com o vetor f. Onde? Aqui, olha, o nabla é o que? É x chapéu ddx mais y chapéu ddy mais z chapéu ddz. É o operador que a gente usou para calcular gradiente, para calcular divergente. E agora nós estamos usando para calcular rotacional. E a partir de agora, pessoal, nós vamos representar o rotacional. Vamos usar essa notação aqui para representar o rotacional. O operador nabla, produto vetorial com f. Então, vamos usar a notação. É isso aqui, olha, esse produto escalar do operador nabla com f. Para representar o hot de f. Pessoal, vamos fazer aqui um exemplozinho simples para calcular, para aplicar esse conceito de rotacional. Olha, eu tenho um campo vetorial f dado por y, x chapéu, menos x, y chapéu. Esse tipo de campo vetorial, ele aparece quando a gente estuda potencial vetor, lá no eletromagnetismo. E esses potenciais vetores são funções cujo rotacional dá o campo magnético. E são muito úteis nos cálculos eletromagnéticos. Então aqui, pessoal, vamos pegar esse F e calcular o rotacional pela regra que nós mostramos. Aqui, olha, vamos observar aqui, olha. O f de x é igual a y. O fy, a componente y de f, é igual a menos x. E a componente z é igual a zero. O rotacional de f é igual ao quê? Vou colocar aqui a expressão. Aqui, olha, pessoal, é a expressão do rotacional de f. Agora vamos olhar aqui, olha. Aqui o f de z é zero, aqui zero. Aí se você pegar f de y e derivar em relação a z, é zero. Então isso aqui é zero, olha. Aqui esse segundo termo aqui, a componente y do rotacional vai ser zero. Por quê? Porque se eu pegar o f de x, ó, f de x é y. Aí quando eu derivo em z dá zero. F de z dá zero, beleza. Aí sobra só o f, esse terceiro termo aqui, ó, a componente z. Então isso aqui vai ser igual ao quê? O f de y, ele é igual a x. Perdão, é menos x. Aí o que ocorre aqui? Olha, quando eu derivo f de y em relação a x, vai dar menos 1. E aqui, o f de x é o quê? É y. Aí quando eu derivo y em y, dá 1. Aí fica menos 1 com menos 1, aí fica menos 2. Então, isso aqui, pessoal, esse rotacional fica menos 2 z chapéu. Pronto. Muito simples esse cálculo aqui. Mas se fosse uma função mais complicada, também não teria problema, porque a única dificuldade que tem aqui é só derivar. Não vai fazer mais do que isso aqui para calcular o rotacional. Fazer derivadas parciais. Esse outro exemplo aqui, pessoal, o exemplo 2, é uma aplicação muito importante do rotacional
Para f igual o gradiente de uma função escalar, mostre que o rotacional de f igual zero, na verdade, vetor nulo. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. Aqui, pessoal, o fx é igual a componente x do gradiente. É a derivada de f em relação a x. O fy é a derivada de f em relação a y. E o fz é a derivada de f em relação a z. Ok? Agora vamos colocar aqui a expressão do rotacional. Colocamos aqui, olha, a expressão do rotacional de f. Agora, em cada termo aqui, ó, fz, fy, fx, fz, eu vou substituir os respectivos termos aqui, ó. Fx é igual df dx, fy é igual dfzinho dy, e fz é a derivada parcial de f em relação a z. Eu vou substituir aqui, olha, em todos os termos. Aí vai ficar o quê? Olha aqui, quando eu substituo cada componente aqui do campo vetorial f, aí eu tenho essa expressão aqui para o rotacional de f. Vamos olhar esse primeiro termo aqui. Olha, nós estamos trabalhando com funções que são sempre diferenciáveis e todas as derivadas são definidas. Tanto para campos escalares quanto para campos vetoriais, a gente trata somente campos com essas propriedades, de ter todas as derivadas definidas, de todas as ordens. Aí, sendo assim, o que vai ocorrer aqui? Olha, observe que eu tenho a derivada cruzada aqui, ó. Primeiro a derivada em z e depois a derivada em y. E depois eu troco a ordem aqui, olha, a derivada em y e depois em z. Quando a função ela é definida todas as derivadas e todas as ordens, as derivadas cruzadas elas são iguais. E quando eu subtraio, vai a zero. Aí o mesmo acontece para os outros termos. Aqui ó, tem a derivada de f em relação a x e z, e aqui a derivada de f em relação a zx, dá zero. E aqui a mesma coisa, derivada de f em relação a y, em relação a x, derivada de f em relação a x, em relação a y, dá zero. Então o resultado desse rotacional é o quê? É o próprio vetor nulo. Ok, pessoal? Eu vou encerrar por aqui, e na próxima aula nós vamos tratar um importante teorema que envolve rotacional e um dos teoremas mais importantes do cálculo vetorial, junto com o teorema da divergência, que é o teorema de Stokes. O teorema de Stokes, ele é uma versão do teorema fundamental do cálculo para rotacional. Ok, pessoal? Eu desejo a vocês aí bons estudos. E até a próxima aula. Que a paz do Senhor esteja com vocês.